Bom dia, pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós estaremos aí iniciando aí, na verdade, dando continuidade ao nosso assunto, né? Hoje nós vamos estar falando assim, iniciando também a parte do P&D, né? Controlador P&D, mas a gente vai fazer uma revisão e alguns complementos que nós temos necessidade antes de aprofundarmos mais no assunto, né? Hoje a gente vai falar só a parte básica do P&D, tá? Então, o controle de processos, né? A função fundamental do controle automático de processos é manipular a relação entre a entrada e a saída de um sistema de modo a manter determinadas variáveis do processo dentro dos limites desejados. Atualmente, tarefas que antes eram realizadas manualmente ou com o auxílio de um operador vêm sendo automatizadas. Com isso, o ser humano vem sendo substituído por tecnologias capazes de executar tais tarefas. Um processo pode ser representado por um bloco, como mostrado na figura .53, entrada, processo e saída, né? Os termos mais importantes em controle de processos são set point, é o valor desejado para a grandeza que está sendo controlada, por exemplo, temperatura, pressão, etc. A variável de controle é a variável que se deseja controlar, o objetivo do controle, né? Erro, diferença entre o set point e o valor real da saída. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Então, em aulas anteriores, nós já vimos aqui o sistema em malha aberta, né? Sistemas em que a saída não tem nenhum efeito sobre a ação de controle são chamados sistema de controle em malha aberta. Portanto, em sistema de controle em malha aberta, a saída não é medida e nem realimentada para comparação com a entrada. Dessa forma, a saída não interfere no processo de controle. Pode citar um exemplo, um sistema de controle de temperatura baseado em posições da chave de um aquecedor, né? Então aqui é um sisteminha de malha aberta, seletor, aquecedor, né, temperatura. O sistema mostrado na figura .54 pode ser representado pelo diagrama de blocos da figura .55, onde o seletor é a entrada de referência, o aquecedor é o atuador, a sala representa a planta e a temperatura é a saída da variável de controle. As principais características dos sistemas em malha aberta são a entrada escolhida baseada na experiência, de tal forma que o sistema dê o valor de saída desejado. O sistema não reage a perturbações. Os sistemas de controle em malha aberta são mais simples, possuindo um custo menor de implementação. Tá, pessoal? Isso aí a gente está só dando uma relembrada, né? Que é importante para a gente ver o nosso assunto agora. Sistema de controle em malha fechada. Nos sistemas de controle de malha fechada, a variável que está sendo controlada é medida através de um sensor. Certo, pessoal? Ou transdutor. Esta informação é realimentada no processo de forma a influenciar a variável controlada. Assim, a saída passa a ser função do erro que possui e não mais da entrada simplesmente, fazendo com que o controle do sistema seja mais eficaz. Na figura .56 apresenta-se um sistema de controle de temperatura em malha fechada. O sistema mostrado na figura .56 pode ser representado pelo diagrama de blocos da figura .57, onde o aquecedor é o atuador, a sala representa a planta e a temperatura é a saída ou a variável de controle, né? Então está aqui, pessoal. As principais características do sistema de controle em malha fechada são: permite a estabilização do sistema, permite a obtenção de um rastreamento da trajetória desejada no regime permanente e no regime transitório. É robusto em relação a perturbações, diminui os efeitos das variações de parâmetros, dos erros de modelagem e do ruído nos sensores. Bom, então até aí, pessoal, foi mais aí uma revisão, né, a respeito de malha aberta, malha fechada, né?
E agora a gente vai iniciar aí a nossa matéria, né? Propriamente dito. O controlador é o elemento da malha de controle responsável pela correção do valor de saída do processo, agindo em função do erro do sistema. Controlador liga e desliga. Pessoal, é muito importante, fundamental que vocês vejam o vídeo da aula prática que o professor vai estar passando, tá? Porque aqui está bem teórico, né? Então lá vai deixar claro essa questão aí do funcionamento do P&D, né? Para vocês terem uma ideia inicial aí como é o funcionamento. Então o professor está passando a teoria, né? O início, e lá vocês também vêem uma parte prática, tá? Que o professor vai estar passando no link para vocês. O controlador liga-desliga faz com que a variável manipulada assuma dois valores, ligado e desligado. Toda vez que a variável de controle cruzar o set point, pessoal, isso aqui é o set point, o valor que nós especificamos, né? Dessa forma, um controlador liga-desliga, também conhecido como controlador on-off, deve possuir a faixa de valores de controle ajustada de forma que o limite inferior e o limite superior não sejam muito próximos. Então, o limite superior e o limite inferior. Certo, pessoal? Vamos lá. Com isso, evite-se que o atuador fique ligando e desligando a todo instante, o que pode diminuir a vida útil do componente. Na figura 58 apresenta-se a resposta em função do tempo de um sistema de controle on-off, né? Então aqui é o valor de set point, aqui nós temos o limite superior e limite inferior, né? Essa variação aqui vai ocorrer, né, na prática até um certo momento. Depois esse valor aqui, por exemplo, de temperatura, ele vai se manter praticamente o valor do set point, né? Certo, pessoal? Então, até aqui, nesse caso aqui a gente tem um valor de set point, limite superior, set point, limite inferior, né? O que é isso, professor, na prática? Daqui a pouco o professor vai passar para vocês, tá bom, pessoal? Então, essa é a resposta de um sistema sob controle on-off. Controlador P&D, pessoal. O controlador P&D, proporcional integral derivativo, tem origem na combinação de três diferentes ações de controle. A ação proporcional, a ação integral e a ação derivativa. O objetivo é aproveitar as características particulares de cada uma dessas ações a fim de se obter uma melhora significativa do comportamento transitório em regime permanente do sistema controlado. Dessa forma, tem-se três parâmetros de sintonia do controlador: o ganho proporcional, ação proporcional, o tempo integral, ação integral, o tempo derivativo, ou seja, TD, ação derivativa. Apesar de termos a disponibilidade das três ações, dependendo da aplicação, só será necessária a utilização de uma das ações. Então, vamos lá. Ação proporcional, pessoal. Então, a gente vai, na realidade, pessoal, é assim. O professor vai ler para vocês aqui, e um vídeo que o professor vai passar que vai ficar muito mais claro isso. Aí o que acontece? O professor vai estar lendo para vocês, fazendo um pequeno comentário. Aí vocês vejam no vídeo, vocês vão com certeza entender muito bem o que está sendo falado, né? Então a gente vai estar, no caso aí, a figura ponto 59 mostra a resposta do sistema considerando-se a aplicação de uma ação proporcional. Note-se que quanto maior o ganho, menor o erro em regime permanente. Isto é, melhor a precisão do sistema em malha fechada. Então, pessoal, essa questão aqui da ação proporcional, o professor prefere estar passando para vocês, aí tá fazendo um comentário com vocês, deixar vocês assistirem um vídeo, tá? Então a gente no vídeo vai ter uma parte prática para que vocês entendam a respeito aí do P&D, né? Então só lembrando aqui a vocês, né, pessoal? Vamos ver aqui. Então o que nós vimos hoje é conceitos básicos de controle de processos, né? Foi o que nós vimos hoje.
Ah, perdão, pessoal. Deixa eu ver aqui. Na verdade, nós vemos um pouco mais anterior. Não. Então, conceitos básicos de processos, né, pessoal? Nós vimos lá o processo pode ser representado como um bloco, entrada, processo e saída. Set point, que é o valor desejado para a grandeza, a temperatura, a pressão que está sendo controlada. Variável de controle é a variável que se deseja controlar, o objetivo do controle, né? E erro, diferença entre o set point e o valor real medido, né? Certo, pessoal? Aqui no caso a malha aberta, mostrando um exemplo aí de malha aberta. Malha fechada, né, pessoal? Você tem aí o retorno, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ele tem aqui na saída, fazendo o controle através da temperatura. Esse sensor detecta e manda aí para o controlador fazer a atuação aqui, no caso, no atuador, né? Para fazer o controle no atuador, né? Então, nesse caso aí, por exemplo, aqui ele verificou que a temperatura está baixa, né? Aí o que acontece? Esse transdutor de temperatura, ele vai, no caso, ler essa temperatura e vai estar passando para o comparador. Aí o comparador vai fazer o que? A comparação da temperatura do set point, né, com a temperatura aí que está sendo verificada pelo sensor, medida pelo sensor, né? Então aí o controlador faz, aí ele atua de modo que o aquecedor ele faça com que, por exemplo, a sala tenha uma temperatura, vamos dizer assim, de acordo com o valor que realmente tem que ter, né? Com o valor pré-programado lá no set point. Aqui também é o sistema de controle em malha fechada. Controlador é um elemento na malha de controle responsável pela correção do valor de saída do processo, agindo em função do sistema. Controlador liga e desliga, que é o que vocês vão ver aí no sisteminha que eu vou passar para vocês, né? Na figura ponto 58 apresenta a resposta em função de tempo do sistema de controle on-off. Aqui a gente tem um set point, novamente. Limite superior, limite inferior. A grandeza aqui, no nosso caso lá, a gente vai tomar como referência a temperatura de um forno. E aqui é o tempo, né? Então aqui é o comportamento aqui do sistema, né? No decorrer do tempo, né? Com relação aí à temperatura, certo, pessoal? Então a gente vai estar passando para vocês lá no vídeo. Aí o controlador PID, proporcional, integral, derivativo, tem origem na combinação de três diferenciações: ação proporcional, ação integral e ação derivativa. O objetivo é aproveitar as características particulares de cada uma dessas ações, a fim de se obter uma melhora significativa do comportamento transitório em regime permanente do sistema. Dessa forma, tem-se três parâmetros de sintonia no controlador: o ganho proporcional, o tempo integral, o tempo derivativo. Apesar de termos a disponibilidade das três ações, dependendo da aplicação, só será necessária a utilização de uma das ações. Nesse caso aí, pessoal, a gente vai estar falando, a gente vai ter um exemplo com uma ação, utilizando uma ação proporcional, certo, pessoal? Então eu vou estar passando a vocês. Aí vai ficar mais claro essa questão aí dessas ações, né? A gente vai falar da ação proporcional aí hoje. Tá bom, pessoal? Então eu agradeço muito a atenção dos senhores, né? Espero aí que vocês possam ter entendido aí o máximo possível, né? E a gente vai aí aos poucos aí se aprofundando mais nessa questão aí, tá bom, pessoal? Então, excelente dia a todos, Deus abençoe a todos nós aí, pessoal. Mais uma vez, uma excelente semana a todos, pessoal. Um grande abraço a todos.